Boa noite. Eu lembro-vos que aos senhores, como Manuel de Oliveira começou a fazer muitos filmes depois dos 70. Até aos 70 fez 6 ou 7, depois dos 70 fez 40. Ainda só tenho 69. E já fiz 32, não é mal. Queria vos dizer outra coisa. Isto é um filme... É um risco, e eu arrisco há muito tempo. Há uma diferença quase 30 anos entre o primeiro encontro que eu tive com o Fernando Pessoa e este do Desassossego. Eu sou uma pessoa privilegiada, é um luxo fazer cinema em Portugal, porque tem uma liberdade que não tem preço. Este filme era impossível ser feito noutro país qualquer, com esta atitude e com este desejo de respeitar as obras. Mas estava a falar da minha sorte, assim, quando fiz a conversa acabada, há 38 anos, há bocado estive a apresentá-lo, eu tive a sorte de ter a Arca de Pessoa em casa. Ainda não tinha sido adquirida pelo Estado. A sobrinha neta emprestou-me a Arca, fez o seguro, devia ter roubado qualquer coisa, ficava rico hoje. E tive 20 mil inéditos. O Desassossego não existia ainda. O livro do Desassossego não estava sequer publicado nem organizado. Só 2 ou 3 anos depois da conversa acabada que apareceu. O Desassossego é, na verdade, um romance extraordinário. É um romance. E é um livro que libertou o Pessoa para o mundo inteiro. Foi considerado um dos maiores romances do século XX. Não é português, é no mundo inteiro. E é uma coisa inacreditável porque é uma coisa sem centro. É um labirinto que não tem acho que é uma elipse, não tem centro. Nunca sabe para onde é que vai, de onde vem. É uma coisa de fragmentos e na introdução, o Pessoa, que não era assim muito fã de cinema, apesar de ter escrito ainda umas curtas-metragens para o cinema, ele percebia o interesse, tem indicações cinematográficas. Há um prefácio do Fernando Pessoa ao livro do Desassossego. Tem 3 indicações maravilhosas. Uma sobre a luz, que diz que a luz que ilumina a face dos santos deve ser a mesma que ilumina os sapatos. Ele não diz sapatos, diz polainas das pessoas normais. Ou seja, a ideia da democracia da luz. Para mim o cinema também são luzes e sombras, seres humanos aflitos lá dentro, não é mais nada. Os otimistas vão para a luz, os pessimistas vão para a sombra, e é esta a ideia. Depois havia uma coisa genial sobre o tempo. O tempo do cinema não é o tempo da vida. O tempo do cinema é muito ligado ao tempo do sonho. Uma pessoa faz uma coisa que eu adoro, que não se faz nada, que é uma elipse. Num segundo, tenho uma pessoa de 10 anos, tem um lençol, tira para baixo, e depois no segundo seguinte tem 20 anos. Estas brincadeiras. Está cheio de indicações sobre o tempo. O tema, aliás, no início, vocês vão ver, há um texto do Fernando Pessoa que fala sobre o tempo. Quando sonhamos, andamos muito depressa ou muito devagar, quando somos miúdos, temos aquela ideia da castração, que é a parte de cima vestida, nudo para a parte de baixo, quer-se fugir, não se consegue. O sonho é isso. E o cinema tem muito a ver com isto. E o livro do Desassossego é um filme sobre o sonho. E não sobre o sonho, é sobre o modo de sonhar bem. Que a única coisa que nos resta ainda é a liberdade total. O pensamento e o sonho. Uma pessoa pode estar presa, mas ninguém nos tira o sonho. E é uma coisa íntima e nossa. E cada um sonha como quer. E isto é um tratado de como se deve sonhar bem. Como levar isto ao limite. E, portanto, estas indicações que ele nos deu sobre o tempo, sobre a luz, e mesmo sobre a fragmentação. Depois também tem um texto sobre porque aliás, vocês vão ver, há uma autora que o Bernardo Soares diz, eu não consigo escrever poesia, só prosa, e fragmentos, mas é mentira, porque todas as prosas que estão lá são poemas organizados em prosa. Por exemplo, tem muitas canções, o filme tem uma ópera mesmo, e foi muito fácil. O texto em prosa é só dividir as orações e fica música. E depois, o livro do Desassossego tem, se calhar, uma das melhores frases que eu jamais vi na literatura, que é: a minha pátria é a língua portuguesa. O Eduardo Lourenço diz que é a maior invenção dos portugueses desde as descobertas. E é um texto em que ele se refere ao Padre António Vieira, elogiando a oralidade do Padre António Vieira, que diz que chora quando lê os textos dele, que diz, onde está essa frase? A minha pátria é a língua portuguesa. Mas depois, no final, porque ele é perverso, diz, mas eu não escrevo em português, escrevo eu mesmo. Portanto, sempre acima das coisas. Ele, aliás, acaba o filme, vocês vão ver, dizer, Deus sou eu. E é muito engraçado esta ideia de fragmentação, de buraco.
textos cortados, de textos que ele começou, aliás, ele começou a escrever isto em 1913 e fez uma parte ainda assinado como Vicente Guedes. E depois acabou como o Bernardo Soares, inventou o Bernardo Soares, que ao contrário dos outros heterónimos, não é um heterónimo, é um anagrama. Bernardo Soares é quase igual a Fernando Pessoa. Porque os outros, ele criou uma data de nascimento, uma data de morte, uma profissão diferente da dele. O Álvaro de Campos é engenheiro homossexual, o Ricardo Reis é o das artes clássicas, o Alberto Caeiro é da poesia sem metafísica, do guardador de rebanhos. O Bernardo Soares não tem nem origem, nem fim. Tem a mesma profissão que a pessoa, ajudante de guarda-livros. Nem guarda-livros é ajudante. Tem uma vida miserável como a dele, solidão, sozinho. E, portanto, é quase um autorretrato com outro nome. É uma coisa sobre ele. Só que é organizado de outra maneira, não tem princípio, nem meio, nem fim. E ele começou em 13, depois interrompeu vai 10 anos e voltou lá, quase na parte final da vida, a reescrever, a escrever outros textos para o Livro do Sossego. Quando tive a Arca em casa, o Livro do Sossego estava espalhado, porque as pessoas andavam curiosas, iam à casa da Sobrinha Neta, mexiam naquilo e aquilo estava tudo espalhado. Foi muito difícil de organizar. Um dos maiores organizadores do Bernardo Soares é o Zenit, é um americano, que ainda vai na 8ª edição, ainda nunca é a mesma, está sempre a mudar qualquer coisa, aquilo não tem fim. E o pessoal é uma espécie de extraterrestre que chegou, que arrebentou isto tudo. Tem uma grandeza que é a dissolução do eu. Hoje o grande problema no mundo é outra vez voltar ao eu, e é uma chatice. Deixou de haver o coletivo, as pessoas o eu. A ideia as pessoas vão às exposições, já nem vê os quadros, põem-se de costas para os quadros e fazem uma selfie. Nem vê as coisas, já está uma coisa da ideia do individualismo. E o pessoal rebentou isto tudo, fazendo heterónimos, conversas entre eles, contradições. A pessoa tanto é anarca-revolucionário como é conservador, tanto elogiou o fascismo como ataca. Por exemplo, na conversa com a dele tem uma frase muito bonita que é: Portugal precisa de um indisciplinador. Todos fizemos uma revolução para implantar uma coisa igual ao que já estava. Quer dizer, nós somos muito repetitivos. E, portanto, ele rebentou isto tudo e permitiu-me fazer este filme, que não é o Livro do Sossego. São bocados, porque é impossível. Aquilo era um filme de 14 horas ou de 20, se eu quisesse fazer integralmente. Portanto, eu escolhi uma escolha sobre uma escolha e é um apelo para que as pessoas leiam. Pronto, há uma data de filmes a esta parte, resolvi, acho que o cinema em Portugal só existe, tem apoio de Estado e eu acho que devo fazer a devolução do serviço público. Este filme nunca foi para as salas, andei de terra em terra, com projetor, passava a tarde para os alunos, à noite para os pais, ninguém comia nem bebia, não havia isso, porque o cinema hoje tem uma tragédia terrível. Fechou-se um círculo, começou nas feiras como entretenimento e invenção técnica, acabou nos centros comerciais com comida, bebida e conversas. Os adultos estão um bocado afastados disso. É uma aventura infantil-juvenil, não é uma coisa que inquieta, é uma coisa que consola. E as pessoas acreditam nos super-heróis, saltam lá para dentro. E, portanto, o cinema para mim é sempre qualquer coisa de artifício, de falso, porque isto é duas dimensões, comprimento e largura, mesmo a profundidade de uma ilusão. O cinema nunca é o que se passa nem quando se passa, ou quando é que as pessoas não são as histórias, é um modo de filmar as histórias. Então eu dava-vos um guião igual a todos e faziam todos filmes iguais, não é impossível. Cada um faz um filme diferente, um ponto de vista. E isto é o meu ponto de vista sobre o Desassossego do Pessoa. Não é o livro é grandioso, isto é uma pequena parte do livro. E depois tive a sorte de encontrar um grande Bernardo Soares, este menino que está aqui ao meu lado, que é um ator do outro mundo, e que vocês vão ver, soube transportar, porque o herói deste filme, nem ele sequer, nem o ator, nem o Bernardo Soares, é o texto que ele deixou. O texto é a matéria. Eu acho que a imagem é falsa. Posso filmar o Johnny hoje e a Violeta daqui a 15 dias e num 24 horas segundos juntos. Isto é tudo mal treviso. Ninguém morre no cinema, ninguém vai para a cama com ninguém no cinema, é tudo montado. Agora, a palavra não, fica, a palavra é aquela. Eu não reescrevi nada, são os textos da pessoa. Isto é que é a matéria que me interessa. Transformar a palavra como matéria, como é a luz, como é as sombras, como é o vento das árvores, como isso tudo. A ideia da matéria ser a coisa fundamental que se deve tratar. E a palavra está mais perto da verdade que a imagem. A imagem eu escolho, tenho um ponto de vista. A palavra eu não consigo reescrever pessoa. Não é?
Ele escreve muito melhor do que eu, porque acabei de mudar. E, portanto, este tipo de atitude em relação ao cinema, os filmes têm sempre uma marca um bocado aborrecida e, por outro lado, um bocado séria, que é mostra como são feitos. Ou seja, mostra-se que isto é um artifício. Que se vê de onde é que está a luz, onde é que está a câmara, o ponto de vista. O Sr. Oliveira dizia-me, para cada situação só uma posição de câmara. E eu não percebia. Achava que se eu filmar em baixo, filmar em cima, mesmo ator, mesmo texto, igual. Não é. É o ponto de vista de cada um. Para cada situação há um ponto de vista. Eu nunca filmei com duas câmaras, sempre a mesma. Se a luz estiver bem para um plano, não está bem para a câmara do lado, está bem para aquele. Portanto, a ideia de procurar a luz certa, o texto certo, as situações certas. Vocês vão ver uma coisa que são abusos. O Fernando Pessoa e o Bernardo Soares conhecem-se num restaurante. Nunca se falam, no primeiro andar, na Baixa de Lisboa. E encontram-se um dia depois vem uma zaragata. Eles estão no restaurante do primeiro andar, vem uma zaragata na rua. E encontram-se, comentam, e é evidente que eu quis tirar esta situação fora do tempo. E, portanto, fiz uma Zaragata 2. Não fiz uma Zaragata da época. O filme não tem época. Há pessoas que dizem o texto do Bernardo Soares e que não são o Bernardo Soares. Há amadores, há profissionais, há situações. E tentei encontrar situações onde aqueles textos pudessem ser ditos. E depois tive um fio condutor maravilhoso, que é este senhor que inventa mais do que eu. Na maneira de dizer, na maneira de olhar, na maneira de apanhar a luz. E vocês vão ver que é um grande ator. Minhas senhoras e meus senhores, Cláudio da Silva. Boa noite. Primeiro que tudo, tenho que dizer que é um grande orgulho estar ao lado deste grande artista e grande amigo e ser humano. E todos os elogios seriam poucos para falar do João e do que sinto por ele. Depois, também não me queria alongar muito, o filme fala por si. Eu queria só dizer duas coisas. Por acaso, antes de acontecer esta sessão, tenho estado a ler coisas sobre a diferença e a repetição. E aquilo que vamos ver aqui hoje é um pouco essas duas coisas. Porque é a diferença de, como o João dizia, de fazer este filme que se calhar só é possível fazer em Portugal, que é uma diferença no cinema, que é a diferença do cinema, e a repetição que é a repetição deste filme projetado mais uma vez que não há de ser o mesmo filme, porque as pessoas que estão a ver são outras. Mas, para além disto, queria contar apenas uma história muito curiosa. Eu acho que nunca contei isto ao João. Eu nos anos 90, havia uma altura que eu saía muito ao Bairro Alto e havia a altura que começaram a aparecer o LSD e as pastilhas. E a primeira vez que tomei uma pastilha, um ácido, fui sair ao Bairro Alto e aquilo continuou e não sei o quê, e ao fim da noite fui parar a um sítio ali no Castré que de repente via o rio cheio de corvos mortos e via dragões a voar, e de repente fomos sentar-nos assim ao pé daqueles arcos onde filmei o primeiro plano do filme do Desassossego. Ou seja, e nesses arcos, eu e uma amiga minha, muito cúmplice, ficámos a olhar um para o outro e vimos-nos envelhecer, até nos tornarmos cadáveres. E houve um grito, um amigo que gritou e que nos separou naquele momento em que já estávamos a ficar loucos. E foi exatamente nesse sítio que filmei o primeiro plano do Desassossego, do filme do Desassossego. Portanto, também não quero entrar aqui numa coisa mística ou mística suburbana, mas a verdade é que foi isso que aconteceu. Obrigado, João, e bom filme.